Bom, galera, primeiramente, boa noite, como eu já disse, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Mochon e estamos aí, né, na atividade. Hoje fui incumbido de trazer a palavra de Deus para nós, para vocês, e que realmente, cara, que vocês possam prestar atenção e absorver e ouvir e receber tudo aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Que você realmente, cara, foque e preste atenção e não perca nada, cara. Que você realmente receba tudo aquilo que Deus quer falar com você nessa noite, que você possa receber. Amém? Nossa, nenhum amém eu não ouvi. Amém? Ah, agora sim. Galera, quero começar hoje a palavra lendo um texto com vocês. Cadê a galera que trouxe Bíblia aí? Bíblia de verdade, cadê? Nossa, eu tenho que voltar a oferecer chocolate para vocês trazer Bíblia. Quem trouxe Bíblia de verdade, levanta aí rapidão. Tô vendo uma pessoa com Bíblia só. Misericórdia. E quem tem Bíblia no celular, levanta a mão aí. Ah, eu vi uma pessoa com Bíblia lá. Ah, pelo menos vocês não são tão desviados assim. Galera, quero ler com vocês hoje um texto que está lá em Lucas 24, a partir do verso 13. Ih, minha blusa prendeu aqui. Aí. Amém? Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam reunidos com ele. Encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Só até aí, quase o capítulo todo. É um texto um pouquinho longo, mas Deus falou bastante comigo através desse texto. Domingo eu fui pregar
igreja de uma tia minha, e eu usei a base esse mesmo texto, só que como a palavra de Deus se renova todo dia, né? Era uma palavra totalmente diferente, mas baseada nesse mesmo texto. E enquanto eu estava lendo, especificamente no verso 35, Deus falou comigo sobre o que eu vou falar aqui hoje. No verso 35, né, como a gente acabou de ler, diz assim: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E o que eu vou falar para vocês é sobre isso. Sobre o quê? Partir o pão? Não. Sobre ser reconhecido. O tema da minha palavra hoje é: pelo que você será lembrado, pelo que você será reconhecido. Cara, olha que louco, essa passagem aqui, ela é acerca da ressurreição de Jesus. Então, Jesus foi morto, tinha acabado de morrer, aconteceu tudo as paradas lá, foi crucificado. E depois de ser crucificado, Jesus foi levado ao sepulcro. E lá no sepulcro, ao terceiro dia, 3 mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de Tiago, elas foram até o sepulcro. E como vocês sabem, não encontraram Jesus lá. Não encontraram ele lá, o corpo dele. E elas encontraram sim anjos que disseram a elas que Jesus havia ressuscitado. Então aí começa a jornada das pessoas começarem a descobrir que que havia ressuscitado. Então essas mulheres, assim que elas descobrem isso, elas saem contando para todo mundo, elas saem espalhando para as pessoas, para os discípulos principalmente. E esses 2 discípulos, que a gente até então só sabe o nome de um deles, que é Cleopas, que fala ali no verso 17, se não me engano, alguma coisa assim. 18. Um deles, que era o Cleopas, os 2 tinham ouvido, né? Então, esses 2 eles estavam indo para esse povoado chamado Emaús. E nesse caminho, Jesus encontrou com eles. Mas olha que interessante, o texto diz que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Então não é que eles não conheciam Jesus, mas algo sobrenatural agiu para que eles não reconhecessem Jesus. E aí se desenrolou toda essa história que a gente acabou de ler. E é muito interessante que o momento em que eles reconhecem e percebem, reconhecem quem é Jesus, é no momento em que Jesus parte o pão. Quando Jesus partia um pão, era um momento muito simbólico, era um momento muito especial. Então, é como se não houvesse outra pessoa que partisse o pão como Jesus partia. Sabe, o jeito que ele fazia era diferente. Essa era uma marca de Jesus. O partir, o repartir, o compartilhar era uma marca de Jesus. Então, no momento em que Jesus faz isso na frente daqueles 2 discípulos, a mente deles é destravada e eles reconhecem quem era aquele que estava com eles, que era Jesus. No partir do pão, eles reconhecem que aquele era Jesus. E, cara, Jesus tinha várias e várias outras coisas pelas quais ele podia ser lembrado. Mas é interessante que o partir do pão era uma das últimas lembranças que os discípulos tinham dele. Porque, né, como vocês conhecem provavelmente, antes de Jesus ser preso e tudo mais, ele estava numa mesa com os discípulos e eles tiveram a última ceia. Naquela última ceia, Jesus fala de tudo que vai acontecer e ele parte o pão. Então, Jesus, dentre todas as várias coisas que ele fazia e fez e faz, ele foi reconhecido pelos discípulos ao partir do pão. E a minha pergunta para você nessa noite é: pelo que você será lembrado? Pelo que as pessoas lembrarão de você? Quando você partir, morrer e talvez não ressuscitar, né? Não sei, vai que alguém, quando você morrer, vai lá, ora e você ressuscita. Mas normalmente ninguém faz isso, então a pessoa morreu. Então, quando você morrer, pelo que as pessoas vão lembrar de você? Pelo que você vai ser marcado aqui o que você está deixando de marca sua aqui nessa terra? Sabe, será que você está passando aqui por essa terra e sendo só mais um no meio da multidão? Será que você está
passando aqui por essa terra e no final você vai ser lembrado só como aquele que estava em todos os rolês? Ou aquele que, sei lá, era um trouxão? Trouxão eu falei, né? Vai que falam que eu falei mochão. Não é mochão, é trouxão. Pelo que você será lembrado, cara? Eu quero que você reflita sobre isso. Tem um homem na Bíblia chamado Davi. Provavelmente todos vocês conhecem ele. E ele, quando eu falo Davi, provavelmente a primeira lembrança que você tem dele é que ele foi o cara que derrubou o gigante. E sim, Davi foi o pezinho lá que derrotou o gigante, que derrubou o gigante. Mas ele não foi só isso. Olha que interessante. Deus, o próprio Deus, acerca de Davi, fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, durante eras e eras e eras, até hoje, além de ser reconhecido como aquele menininho que derrubou o gigante, ele também é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. E Davi, por que eu estou pegando o exemplo de Davi? Porque é fácil eu pegar o exemplo de Jesus, que foi alguém perfeito, e falar, olha aqui, ó, Jesus passou pela terra, fez grandes coisas e foi lembrado. Mas Davi também foi um grande homem. Mas Davi não foi alguém perfeito. Davi teve diversas falhas. Diversos momentos ele duvidou de Deus. Diversos momentos ele desobedeceu aquilo que Deus tinha direcionado ele a fazer. Davi foi um grande talarico também. Se você não sabe, ele foi um dos maiores talaricos. Davi, ele era rei. E como ele era rei, ele podia fazer o que ele quisesse. Então um dia ele gostou de uma mulher que estava lá no rio. Aí ele falou, eu quero aquela mulher. Aí falaram, não, aquela mulher é casada. Aí ele falou, tô nem aí, manda o marido dela pra guerra então. Aí mandou o marido dela pra guerra, o marido dela foi pra guerra, e ele foi lá e pegou a mulher. Então Davi foi um talarico. E mesmo com todas essas falhas, mesmo sendo um talarico, Davi é reconhecido por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Mas o importante sobre Davi é que mesmo ele tendo essas falhas, mesmo ele errando, mesmo ele não sendo perfeito, ele não só aceitou isso, mas ele tomou uma atitude de mudança. Davi, desde pequenininho, quando ele fez essa talaricagem, ele já era de Deus. Deus já havia escolhido e ungido ele. Mas assim como nós, tem momentos de tentações que a gente passa e a gente acaba cedendo. Mas a gente deve lutar contra essas tentações. Mas Davi também caiu em algumas tentações. Mas o importante sobre Davi é que por mais que ele falhasse, por mais que ele errasse, Davi, ele reconhecia que ele era um homem falho, que ele era pecador, que ele era indigno de tudo aquilo que Deus fazia por ele. E Davi, para quem não sabe, escreveu diversos salmos. Basicamente o livro de Salmo quase foi Davi que escreveu. E um dos salmos que Davi escreveu é o Salmo 51. Eu não vou ler aqui porque a gente já leu aquele texto bem grandão, mas o Salmo 51 especificamente é um salmo inteiro onde Davi mostra o seu arrependimento. Mostra o quanto ele estava arrependido de tudo aquilo que ele tinha cometido, de todas as falhas, de todos os erros que ele tinha cometido. Então, por mais que ele errasse, a gente às vezes fala, nossa, como é que um cara desse que faz tanta cagada é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, por mais que ele fizesse tudo isso, ele nunca esqueceu qual era o seu alvo. Nunca esqueceu quem era o seu mestre, quem era aquele que o guiava, quem era aquele que era o Senhor da sua vida, que era Deus. Então Davi, por mais que ele errasse, ele se arrependia verdadeiramente. Cara, o Salmo 51, depois se você tiver tempo, dá uma lida, mas é realmente Davi reconhecendo todos os seus pecados e se humilhando diante da presença de Deus. Davi também foi quem escreveu aqueles salmos que gerou aquela música que a gente cantou aqui agora há pouco. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar, tudo mais. Que é os Salmos
27, boa. Que ele fala: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Então, cara, Davi, por mais que ele pecasse, por mais que ele errasse, ele buscava estar sempre na presença de Deus, para se fortalecer, para não mais pecar. E, por causa disso, Davi foi reconhecido como um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Outro homem que nós temos na Bíblia que também não era 100% perfeito, mas foi reconhecido como um grande homem de Deus, foi Paulo. Paulo, antes de ser aquele cristão excepcional que ele foi, ele era um dos principais perseguidores de Cristo. De Cristo não, dos cristãos, né? Obrigado. Ele foi um dos principais perseguidores de cristãos. E nós podemos ver que as pessoas realmente tinham medo dele. Tanto que tem uma passagem em Atos que relata que, já após a conversão dele, ele chegou lá porque ele precisava fazer alguma coisa com os discípulos, e os discípulos tinham medo dele, porque a fama de Paulo era muito grande de ser alguém que era um perseguidor de cristãos. Então ele perseguia os cristãos e matava eles. E essa era a fama de Paulo. Paulo, se morresse sem se converter, ele ia morrer sendo conhecido como alguém que era um perseguidor de cristãos. Deixa eu tomar um golinho de água aí. Porém, Paulo se converteu, aceitou a Cristo na sua vida, e a partir daquele momento, como Davi, ele buscava estar sempre na presença de Deus. E atualmente, Paulo hoje ele não é mais reconhecido como um cara que era um matador de cristãos, mas Paulo é conhecido hoje como um exemplo de cristão, um exemplo de como nós devemos ser, um exemplo de alguém que era um espelho de Cristo, um exemplo de alguém que implantava igrejas por onde ele passava, fazia discípulos. Mas antes disso, ele era um perseguidor de cristãos. Então, cara, Paulo, ele teve a chance de mudar. Ele teve chance realmente de transformar aquilo pelo que ele seria lembrado, que era algo ruim, em algo bom. Paulo, ele é um cara que ele é tão, pá, assim, tá ligado? Que, cara, no Novo Testamento nós temos ao todo 27 livros. Desses 27, 13 foram escritos por Paulo. Um cara que antes era perseguidor de cristãos. Então você percebe, cara, que não é porque alguém era imperfeito, que alguém era ruim, que alguém cometia pecados, que necessariamente ele tem que ser lembrado por isso. Mas a diferença desses homens é que eles não fixavam, não ancoravam a sua vida nisso, mas eles ancoravam a sua vida no Senhor. E eles buscavam ser alguém transformados diariamente por Deus, por Jesus. E por causa disso, eles se tornaram grandes homens de Deus e foram relembrados como grandes homens de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: pelo que você será lembrado? Quando você partir dessa vida, cara, pelo que você será lembrado? Sabe, nós estamos passando por um período onde diversas pessoas estão falecendo diariamente, cara, muitas pessoas. Ontem mesmo, de pessoas que eu conheci, assim, morreram 3 pessoas. E parece que está se tornando algo cada vez mais normal. As pessoas não estão mais se portando para a morte, cara. E isso é triste demais. E, cara, para pensar agora, se você morresse hoje, pelo que você seria lembrado? Pelo que as pessoas iam lembrar de você? Iam lembrar com você como alguém que fez a diferença nessa terra, como alguém que realmente viveu a vontade de Deus, como alguém que realmente fez a diferença, ou como alguém que foi só mais um aqui nessa terra? Pelo que as pessoas lembrariam de você?
pelo que elas se recordariam, que momentos elas teriam com você. Às vezes seriam momentos de risada, mas somente isso. Eu não sei como você está hoje, pelo que vocês têm passado hoje. Eu não sei se você tem buscado uma vida reta com Deus, uma vida realmente justa e na presença de Deus, assim como Davi sempre buscou. Eu não sei se você não está nem aí para isso. Cara, mas independente, Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus quer que você faça a diferença nessa terra. Jesus quer que você realmente, por onde você plante a planta dos seus pés, seja um lugar transformado e renovado. Então, se você hoje parece que a sua vida, cara, não faz sentido, você está só vivendo, só está levando, sabe? Deixando a vida levar, como diria o Zeca Pagodinho. Talvez hoje você só esteja deixando a vida te levar e você não sabe qual é o seu propósito, o que você tem que fazer, qual é o rumo que você tem que tomar. Cara, eu quero te dizer hoje, tome uma atitude. Tome uma atitude de ouvir a voz de Deus. Tome uma atitude de escutar aquilo que Ele tem para a sua vida. Cara, Deus, Ele é um Deus único, para pessoas únicas. E Ele tem um propósito único para a sua vida. Eu, um dia, entendi que o meu propósito, o meu chamado, era para pastorear. E eu corri atrás disso, estou correndo, estou buscando atrás disso. E eu não estou dizendo que o seu propósito tem que ser o mesmo que o meu, porque Deus é um Deus de propósitos únicos. Então, talvez Deus tenha um propósito diferente para você. Deus tem um propósito de te usar no seu trabalho. Deus tem um propósito para você, de você fazer a diferença na sua faculdade, na sua escola. Deus tem um propósito para você, de usar você aonde você estiver, ou até mesmo de te usar em tempo integral, de ser missionário, de ser pastor, alguma coisa do tipo. Deus tem um propósito único para você, e é necessário que você ouça o chamado dEle para a sua vida, e que você tome a atitude de agir e ser alguém que será lembrado como alguém que fez a vontade de Deus aqui nessa terra. Que você realmente, cara, possa entender o que eu estou falando aqui nessa noite, que você possa absorver isso, que você ouça a voz de Deus. Deus, Ele está chamando todos nós a todo momento para fazer algo, para tomar uma atitude. Até mesmo na Bíblia ali, quando nós temos 400 anos de, teoricamente, silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, Deus nunca parou de falar, porque Deus a todo tempo está chamando o seu povo, e Deus está te chamando nessa noite. Deus quer que você faça a diferença onde você estiver. Deus quer que você realmente seja uma peça ativa dentro do reino de Deus, mas é necessário que você ouça a voz dEle e tome uma atitude, que você se levante e realmente possa caminhar junto com Ele. E quem sabe no final da sua caminhada, quando você morrer, as pessoas possam olhar para você e lembrar e falar: cara, ele era um cara diferente, ele era um cara especial, ele era um cara que fazia a vontade de Deus, ele era um cara que vivia a vontade de Deus para a vida dele. Que vocês realmente possam buscar isso e viver esse propósito na vida de vocês, o propósito de Deus na vida de vocês. Amém? Cara, mais uma vez eu vou falar. Pelo que você será lembrado. Pelo que as pessoas vão relembrar de você quando você partir. Semana passada, cara, eu perdi um amigo meu que, tinha minha idade, tá ligado? Ele se foi. Não tive, infelizmente, a oportunidade de falar tão efetivamente do Evangelho para a vida dele. Mas, cara, tinha minha idade. Eu fiquei em choque quando eu penso, cara, é como se eu, não vivi nada na minha vida ainda. E, cara, a vida é realmente um sopro, sabe? E, cara, se hoje fosse o seu dia, pelo que você seria lembrado? Pelo que as pessoas lembrariam de você? Sabe, será que você realmente foi alguém que fez a diferença na vida das pessoas por onde você passou? Ou você foi só mais um?
Sabe, nós precisamos a todo momento sermos intencionais naquilo que fazemos. A todo momento nós precisamos, em todas as nossas atitudes, em todas as relações, nós precisamos ser intencionais. Falar de Deus. Talvez não diretamente ser aqueles crentes chatos que ficam enchendo o saco, mas nós podemos falar de Deus de várias e várias e várias maneiras diferentes, através de atitudes principalmente. Será que você tem feito isso na sua vida? Será que as pessoas ao seu redor te reconhecem como alguém que é luz, que é diferença? Ou será que você só tem deixado a vida te levar? Pense nisso, feche seus olhos, pense nisso. E se talvez você chegou à conclusão que você realmente precisa mudar a sua vida, que você realmente precisa ser alguém que tome uma atitude para ser lembrado como alguém que faz a diferença, cara, que você fale isso para Deus nesse momento. Que você fale: Deus, eu reconheço que até aqui eu tenho sido só mais um na multidão, que até aqui eu só tenho deixado a vida me levar, mas Pai, a partir de hoje eu quero fazer a diferença nessa terra. Pai, eu quero ser alguém diferente, eu quero ser alguém especial, alguém pelo quem as pessoas lembrem como alguém que faz a diferença. Pai, realmente usa a minha vida. Assim como Isaías um dia disse: eis-me aqui, usa-me. Que eu também possa dizer isso para o Senhor, que o Senhor me use como uma peça fundamental no seu reino, Pai. Nós colocamos à sua disposição, Senhor Deus, para que o Senhor possa fazer o necessário em nossas vidas, ó Pai. Que a gente realmente possa ouvir e exercer o seu chamado para nossas vidas, Senhor Deus. É o que nós te pedimos.